O que realmente significa estar doente? A resposta parece óbvia, né? Febre, dor, algum sintoma físico. Mas e se eu disser que a história é muito mais profunda que isso? Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar na fascinante vida social da doença e descobrir como ela molda a nossa realidade de formas que a gente nem imagina. Então, vamos lá. O nosso roteiro hoje começa com essa ideia de que a doença é mais que biologia. Depois, a gente vai entender a diferença crucial entre o fato biológico e o seu significado social. Vamos ver também como a cultura cria tipo uns roteiros para certas doenças, como a experiência de cada um é moldada por isso tudo e, no final, por que essa discussão é tão importante. Para começar, vamos pensar numa pergunta que conecta todo mundo. Quando alguém fica doente, o que de fato define essa experiência? Será que é só o que está acontecendo dentro do corpo? Pensa só na última vez que alguém esteve com febre. Aquela sensação de calor, o corpo meio mole, isso, claro, é o fato biológico. Mas a experiência de estar doente vai muito além disso, não é verdade? A temperatura que o termômetro mostra é só o começo da história. A febre é o fato biológico, ok? Mas o que realmente vira o dia a dia de cabeça para baixo é não conseguir trabalhar, é ter que cancelar aquele compromisso social, é precisar de um atestado para justificar a ausência. Como os estudos da sociologia da saúde mostram, a percepção de que estamos doentes muitas vezes nasce justamente dessa ruptura com a nossa rotina. E isso nos leva a um conceito central, a reprodução social. Falando de um jeito simples, é a gente conseguir manter nosso papel na sociedade, como profissional, como estudante, como parte de uma família, como amigo. A doença vem e, pá, interrompe isso. É essa interrupção nas nossas funções sociais que transforma um evento biológico num evento social poderosíssimo. Certo, mas como é que a gente pode analisar essa diferença de um jeito mais claro? Como separar o fato, a biologia, da experiência social que vem junto? A sociologia, felizmente, nos dá uma ferramenta para isso. E essa ferramenta é o construcionismo social. É basicamente uma lente de análise que nos mostra que muitas coisas que a gente acha que são naturais ou óbvias, como o significado de uma doença, na verdade são construídas pela nossa cultura, pela nossa história e pelas nossas interações. E com essa lente, os sociólogos fazem uma distinção que é crucial. De um lado, a gente tem a enfermidade, o disease em inglês, que é o fato biológico objetivo. Do outro, a gente tem a doença, ou illness, que é a experiência subjetiva, a experiência social. Resumindo bem, a enfermidade está no corpo, a doença está na vida, na mente, nas relações. Para isso ficar ainda mais claro, vamos usar uma analogia bem simples. Pensa na chuva. A chuva é um fato da meteorologia, certo? Ela é a enfermidade. Agora, toda a nossa reação a ela, cancelar o piquenique, pegar o guarda-chuva, aquela sensação de umidade, o trânsito que se forma, tudo isso é a experiência social. Isso é a doença. A chuva em si não significa nada disso. Nós é que damos esse significado a ela. Essa citação do sociólogo Elliot Friedson é simplesmente perfeita. Quando um médico dá um diagnóstico, ele não está só descrevendo um fato biológico. Ele está fazendo um ato social que transforma a nossa condição. Ele coloca a pessoa num papel social novo, o papel de paciente, com todas as expectativas e consequências que vêm junto. Agora que a gente já tem esses conceitos-chave, vamos explorar como a sociedade cria esses roteiros específicos para diferentes enfermidades. Algumas delas não são só fatos biológicos, elas vêm carregadas de significados culturais muito fortes. Um exemplo histórico e muito forte disso é a hanseníase. Apesar de a medicina ter atualizado o nome, o termo antigo, lepra, ainda ecoa com o peso cultural gigantesco. O estigma social que a palavra lepra carrega é um exemplo clássico. As pesquisas mostram que, para muita gente, o medo da exclusão social é muito mais forte e duradouro do que a própria enfermidade, que hoje, aliás, tem tratamento e cura. O roteiro cultural da doença acaba sendo mais poderoso que a realidade biológica dela. Outro caso, anos 80. O surgimento de um novo vírus veio acompanhado da criação quase que instantânea de uma narrativa social devastadora. A AIDS, no começo, não foi construída só como uma questão de saúde, mas sim como uma questão moral. O roteiro cultural ligava a doença a certos grupos, gerando um estigma profundíssimo que, por muito tempo, dificultou o acesso a tratamento e destruiu relações sociais. E isso acontece até hoje com o câncer. É só prestar um pouquinho de atenção na linguagem que a gente usa para falar sobre ele. Como a escritora Susan Sontag apontou, a gente usa metáforas de guerra. Falamos em lutar contra o câncer, em vencer a batalha. Esse roteiro de guerra, por mais que pareça motivador, também coloca um peso enorme nos pacientes. E se eles não vencem?
A linguagem que a gente usa para descrever uma doença molda e muito a experiência de quem a tem. Agora, vamos sair um pouco desses grandes roteiros culturais e focar na experiência que é profundamente pessoal, a experiência de cada um. Como é que cada pessoa constrói o sentido da sua própria enfermidade? Olha que forte essa citação do antropólogo Joseph Dummett. Ela captura perfeitamente a luta de quem tem as chamadas doenças contestadas. Sabe? Condições como fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, que por não terem marcadores biológicos claros, são vistas com desconfiança. Os pacientes precisam lutar não só contra os sintomas, mas também para que o sofrimento deles seja visto como legítimo. A epilepsia é outro caso fascinante. Aqui, o evento biológico, a convulsão, é um fato nítido, mas o significado que as pessoas dão a ele varia demais e muitas vezes vai bem além da explicação que a medicina dá. É impressionante a riqueza de interpretações. Em estudos com pacientes, as causas que eles apontam para as convulsões raramente são só neurológicas. Elas são ligadas à vida, estresse, cansaço do trabalho, crenças espirituais, até a ideia de destino. Cada pessoa acaba criando uma narrativa própria para dar sentido à sua experiência, misturando o conhecimento médico com a sua vivência e a sua cultura. Então a gente chega ao ponto principal. Tá, mas por que tudo isso importa? O que a gente ganha ao entender a doença também como uma construção social? O ponto fundamental aqui é o seguinte: essa perspectiva não nega a realidade biológica de jeito nenhum. Pelo contrário, ela enriquece a nossa visão. Ela nos permite criar um cuidado em saúde que é mais humano, mais completo. Um cuidado que trata pessoas e não só corpos, que combate o estigma e não só o vírus, e que valoriza a história de cada paciente como parte essencial do processo de cura. E para fechar, fica aqui uma reflexão para todos nós. Vamos pensar um pouco em como estamos falando hoje de ansiedade, de depressão, de burnout. Quais são os roteiros culturais que a gente está criando para isso? Que metáforas usamos e como tudo isso está moldando a experiência de milhões de pessoas? Compreender a vida social da doença nos dá ferramentas não só para analisar, mas, quem sabe, para ajudar a transformar essa realidade.